Aí, o José, eu ia falar a semana que passou, né? Eu não gosto de falar com ninguém o que eu ia falar. E o domingo falei com o Christopher. Aí o Christopher começou a dar suas, sabe, suas opiniões. E acho que influiu um pouco no que eu ia falar do que passou. Acho que tuve que durante a semana. E durante a semana Deus trabalhou, mostrou muitas coisas para mim. Acho que tudo estava preparado, né? Como fala, as pequenas decisões faz grandes mudanças, né? Porque eu não gosto de falar com ninguém. Aí eu falei para ele, não sei nem por que falei. Ele a semana toda falava: você já sabe o que vai falar? Você já tem? Você já liou? Você já fez? Ele ficou naquela coisa, sabe? Sim. Aí chegou um momento que eu falei, né? Ele falou: não deu pra falar, fala que foi que ia falar. Aí eu falei, não, pero não, assim, sabe? Isso. Aí Deus me mostrou nesta semana mais coisas que eu não havia percebido durante o tempo do José, né? Aí foi assim, para mim, como explico em português, tava o sonho de José, né? E José, o sonho, ainda o pai de José era o favorito do pai, né? Ele deu a túnica de colores. Aí eu representei uma coisa assim, a túnica de colores vinha a ser o dom de José, né? Aí José ficou mais, ele ficou enfocado no sonho dele, em vez de ver o processo que ele ia chegar para esse sonho. Ele chegou pensando, ele estava pensando já no sonho, na grandeza. Ele falava para o pai, como falou Simone, a gente tem que ver para quem conta o sonho. Aí ele falou para o pai, para os irmãos, criou aquela inveja, criou aquela ciúmes que tinham os irmãos contra ele, né? Então, acho que Deus me mostrou esta semana que ele deixou que aconteceram todas essas coisas com José, que José se ha jogado no poço, porque José era o filho, poderia se chamar o filho favorito, né? Hasta onde se vê. Aí José sempre tinha o respaldo do pai, da família. Ele não estava, ou seja, era sonho dele, mas tinha o pai, tinha a família. E não estava Deus, sabe? O que eu vejo, não era Deus solo. Deus vai me levar, Deus me vai me dar, Deus. Ele tinha o pai, tinha os irmãos, tinha tudo. Tanto assim que quando chegou no poço, e isso Deus me mostrou muito tempo atrás, quando a gente está dentro no fundo do poço, que é o único que queda para a gente? Só para cima. Olhar para cima. E quem que está lá em cima? Solo Deus. Então, acho que Deus permitiu que José passe por todo esse processo de ser tirado, arrancado da família, que a família era o protetor dele, né? Porque ele era o caçula. Bueno, já estava Benjamin, mas ele era os irmãos cuidavam tudo, o pai cuidava. Então, acho que Deus queria mostrar para ele que só nos momentos difíceis, o único que ele podia fazer era olhar para cima e ver para Deus. Não havia mais. Não é que o pai, não é que meus irmãos, não é nada mais, só Deus. Aí permitiu Deus que passe todo esse processo para que José aprenda, para ser mais forte, para ficar preparado. Muitas vezes a gente passa por processos assim, a gente fala, oh meu Deus, o que aconteceu? Por que passa isso para mim? Por que foi? Pero com o tempo a gente aprende que não é para mal da gente, é para aprender, para superar, para ver, eu consegui, eu posso, eu faço, eu vou. E quem que está comigo? Deus sempre está do meu lado. E
Deus permitiu que passe tudo isso, José, de ser vendido, de ser estar na prisão, para chegar a ser o homem mais importante do Egito. Porque se vamos para a história, todo mundo fala que José era o segundo do Egito. Eu acho que era o primeiro, porque o faraó, segundo a história egípcia, o faraó era um deus. E depois do faraó venia José. Então José era o homem mais importante. Não era o segundo homem mais importante. Porque na história egípcia, o faraó é um deus. É a representação de Deus aqui na terra. Então, José era o homem mais importante. Aí, para passar tudo isso, para aprender, por isso Deus me mostrou assim. Você acha que José chegou na casa de Potifar por quê? Em princípio, ele chegou como escravo. E ele teve um processo para chegar a se encargar de tudo. Teve que aprender, teve que levar contabilidade da casa, dos escravos. Aí ele foi aprendendo para quando ele seja o primeiro aprender a mandar, a levar tudo. E o processo da cadeira, eu falei, Deus, e a prisão, ali que aprendeu. Falou, aprendeu a paciência, a ser paciente. Porque quando contou o sonho para o copeiro, o copeiro contou o sonho para ele e o padeiro do rei, passaram 3 anos, se não me equivoco, 2, 3 anos, não lembro bem, até que para que o copeiro lembre de José. E aí o Deus falou assim para mim, é a paciência que tem que ter. Por isso que tudo tem um processo. Aí ele me ensinou, lembra daquela vez que passou isso? Eu estava te ensinando isso que agora você sabe. Lembra daquela vez quando eu te tirei, fiz isso? Lembra quando você fez aquela decisão? Era eu que estava ali de trás. Estava para que você cresça mais, para que você veja isso. Aí eu fiquei assim, uau, abri a cabeça. Minha cabeça foi... Aí eu fiquei pensando, verdade, né? Ele falou, você vê tanto documentário de egípcio e assim você percebe que o faraó era o Deus, né? Para os egípcios. Assim que José era o homem mais importante. E eu que coloquei ali. Mas primeiro tive que fazer que José, o mais importante para José, seria eu. Não o pai, não a família, não os bens que tinha, não, porque a tribo de Israel era pequena, mas tinha muito poder, tinha dinheiro, tinha ganado, tinha tudo. Então ele se sentia protegido por tudo isso, porque ele era filho do Israel, né? Não era qualquer pessoa que andava por ali pata pelada, né? Era o filho mais querido ainda do homem. Então, e Deus teve que mostrar com uma cara, como falar em português, ir de bruços, né, no chão para poder mostrar que o único que estava com ele era Deus. Ainda Deus me mostrou assim, você acha que eu mostrei tantos sonhos para José? Eu era muito apegado a Israel, né, ao pai do José. Você acha que eu não podia falar que seu filho está vivo? Porque eu deixei ele sofrer tanto tempo, porque ele sofreu tanto tempo achando que o filho estava morto. Porque Israel estava tomando o filho por em cima do Deus. Por mais que ele tinha mais filhos. Estava sendo como Abraão quando o Isaac, né? Então, porque eu não falei que o pai estava vivo para José, né? Porque quando os irmãos, ele fala para os irmãos que ele era José, ele pergunta, e meu pai está vivo? É porque ele não sabia. Deus pôde haver mostrado isso em sonho, mas Deus não mostrou. Porque
ele queria ser o único que está ali. Aí, comigo, ele trabalhou muito esta semana, foi assim como... E tudo por culpa de meu amado. Eu tinha tudo bem preparado, sabe? Uma história, Sempre eu quis. Aí eu falei, não, eu tenho que ver algo novo para falar, né? Então, Deus me mostrou tantas coisas que ele fez comigo, que ele falou assim, eu te tirei daqui, te levo para cá, e nunca fiz que você volte para o mesmo lugar atrás. Deus tirou a José do poço e José não voltou para o poço. Foi para um lugar melhor. E nesse lugar aprendeu tudo que tinha que aprender e foi para outro lugar melhor. Tuvo que aprender, hasta que ele aprendeu, foi sendo. Então, aí o que acho que é difícil passar por todas essas etapas, essas provas. E muitas vezes o que Deus falou para mim foi assim, muitas vezes vocês ficam metidos no poço e não olham para mim. Ou ficam pensando, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, vou fazer isso. E não é assim. Não é o lugar que eu quero levar. Não é assim. E fica tanto tempo pensando em uma coisa que não abre o olho para ver mais lá. Ele falasse para mim, você fica olhando a túnica de colores, quando não olham para mim que eu posso dar-te 20, 30, 40 túnicas de colores. Muitas vezes ele fala assim para mim, você fala, eu não sei falar no público, eu fico muito nervosa. Aí ele fala assim, você tem que começar a confiar mais em mim. Você tem que começar a fazer isso, fazer aquilo. Você está me mandando fazer mais coisas que eu não queria. Você tá nas minhas mãos, está sendo ainda processada para ser a mais importante, como chegou a ser José. Chegou a ser o homem mais importante do Egito. Aí, então, eu acho que estou sendo processada para chegar a um lugar mais... Não assim, quando falo mais importante, não acho que é assim de uau, de super... Vai ser a imperadora do Japão. Seria bom, né? Eu não, com isso não estou em contra tampoco, né? Se me dá, eu recebo. Pero quando falo de lugar importante, falo de lugar importante para a igreja, né? Para atrair gente, está me levando no caminho certo, no processo. E ele esta semana falou assim para mim que tem que aprender só no processo. E ele mostrou que olhar para ele, aprender a fazer as coisas, como fiz na casa do Potifar José. E o mais importante, a paciência, coisa que eu não tenho. Coisa que falta muito. Assim que acho que esses 3 pilares foram os que ele me mostrou esta semana que tem que aprender, né? Tudo um processo. É um processo muito difícil, pero vamos lá, né?